Qual foi o momento na sua vida que você falou assim, peraí, eu não me conheço, eu preciso de me conhecer. Como é que foi esse processo? Foi há algum tempo atrás. Era jovem. Isso é uma coisa importante. Pelo menos para mim é muito importante. No sentido em que eu caminhei numa trajetória, né, de cumprir expectativas e fui fazendo, né, estudar, trabalhar e resolver muitas questões da minha história, né, enfim. E chegou um ponto dessa trajetória que muitas coisas que eu atuava em termos da relação, ou da forma como eu estava nos ambientes, ou a forma como eu lidava com pessoas importantes e queridas para mim, traduziam sempre num afastamento, numa dificuldade, e eu fazia com a melhor das boas intenções. E, no entanto, chegava num resultado que não era o agradável para mim. Exemplo? Exemplo. Uma atitude um tanto quanto defensiva e agressiva, vamos assim colocar, né? Fica gentil dessa forma. Mas tinha uma agressividade que ela extrapolava um nível de civilidade mais de relacionamentos. E você tinha consciência disso? Porque às vezes a gente é agressivo com o outro e a gente não presta atenção nisso. Não presta. Mas tinha também nessa época uma questão que eu sinto nessa trajetória de perceber o que é a consciência e o que é uma informação. Eu sabia que eu funcionava dessa maneira, né? Eu percebia que eu funcionava dessa forma e muitas vezes eu justificava esse funcionamento. Mas a consciência, na verdade, eu não tinha. Eu respondia com uma forma de definir espaços, mas a consciência ela realmente é uma atitude que propõe uma mudança. E essa consciência eu não tinha. Eu repetia. Então, como sempre assim acontece nesse momento, pessoas amigas à minha volta me deram aquele famoso toque, né? Vou te dizer uma coisa importante. Gostamos muito de você, você é assim, mas a sua forma de funcionar está trazendo alguns tipos de sabores, dificuldades aqui. Eu parei, pessoas amigas, eram pessoas que eram importantes para mim, eu parei para olhar nessa questão, e aí quando eu encontrei um caminho que me deu a possibilidade de refletir sobre isso. Pois é, mas você está falando, eu repetia. O que era isso? Repetia coisa familiar, do pai, da mãe? O que primeiro era eu repetia isso? Comportamentos, né? Comportamentos em situações as mais diversas possíveis, eu repetia o mesmo comportamento. Exemplo? Por exemplo, vamos falar da agressividade, ok? Mesmo que fosse uma situação em que eu pudesse dividir a razão, vamos assim colocar, né? Eu tinha minhas questões, o outro tinha, mas eu sempre tinha uma primeira atuação como se eu estivesse sendo lesado ou incomodado, coisas e tais. Então eu tinha que sempre lutar por algum espaço. Era essa a educação que eu tive. Você se sentia vítima? Não vítima, mas, na verdade, essa parte eu não tinha, mas eu tinha que defender o tempo todo. Eu tinha que lutar, eu tinha que conquistar, eu tinha que defender meu espaço, porque ninguém faria por mim. Seria uma coisa assim, dessa maneira. Tem fruto de uma história, né? Sou de 9 irmãos, somos 9. Filho do seu Bertolino? Filho do seu Bertolino e dona Aramita, né? Isso é verdade. Eles foram cedo embora dessa história, né? Ficamos 9 crianças, né, vivendo a história, resolvendo muitas coisas, sendo criados, sim, por outras pessoas, pela minha tia, que é a Geni, mas 9 crianças, né, num X momento, sem pai e mãe, no sentido assim, bem presente, tendo que desde cedo resolver a vida, não tinha muito tempo nem para ser vítima, né, nem para chorar as pitangas, ai, 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 ui, ui, e tinha que seguir em frente. Né? Só que seguir em frente, eu fui também em frente e atropelando coisas que eu sentia, coisas que eu percebia. Né? E, claro, no primeiro momento deu resultado. Era muito bom, eu cheguei onde eu queria chegar, eu me formei rapidamente, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, trabalhava sábado, domingo, fazia. Como se isso fosse o grande valor da história, né? Era para ser assim, eu tinha de dar certo, né? E só que chegou no momento assim, ok, cheguei aqui, estou trabalhando, estou fazendo isso, e aí? Né? E aí eu percebi que eu estava distante de muitas coisas que eram importantes para mim. Por exemplo? Uma relação de amizade social, inclusive com meus irmãos, nós tínhamos uma relação, cada um teve de lutar pela vida, então éramos muito próximos nas dificuldades, mas na expressão de afeto não éramos tão próximos. Então, e cada um tinha a sua solução, saiu por aqui, saiu por ali, mas ficamos também um pouco distantes afetivamente, né? De comunicação, de conversa, de proximidade, de interação. Tínhamos uma certa, pelo menos eu entendi assim, né? Um pacto que um não podia pesar na história do outro, já que tínhamos que caminhar só, né? Então não dava para ficar dando de vítima, pesando, né? Não dou conta, não dá certo. Cada um tinha que resolver. Né? Isso distancia. Pois é, mas aqui você encontrou amigos verdadeiros para darem o toque, né? Sim. Porque geralmente as pessoas não dão o toque. Eu vou discordar um bocadinho disso. Você acha que dão? Dão sim. As pessoas falam, as pessoas têm muitas pessoas cuidam muito umas das outras, né? E dizem, talvez na hora, talvez não seja mais hábil, né, para dizer, mas dizem. Né? As pessoas estão sempre querendo ajudar. Quer dizer que a gente que não presta atenção, pode ser? Exatamente. Né? A gente não quer ouvir. Muitas vezes não quer ouvir ou não presta atenção, ou primeiro se defende. Né? A defesa era, por que não cuida de você em vez de estar me apontando? Então, quando aponta uma dificuldade, sempre nos defendemos. Mas as pessoas dizem, as pessoas sempre têm essa disposição. Agora, depois você vai contar o processo de autoconhecimento pelo qual você passou, vou conversar com as meninas também, mas antes, para quem está em casa,
que é autoconhecimento, hein? Só para quem não tem essa noção. Ok. É o conhecimento de si mesmo. Auto é voltar para si e conhecer a si mesmo. Nós temos uma educação formal, vamos para a escola, conhecemos computador, sabemos lidar com o computador, fazemos curso de corte e costura, de culinária. Todos os aparelhos têm uma manual de funcionamento. Se você compra um aparelho ou um carro, todos trazem um manual de funcionamento. Só que a gente não lê o manual de funcionamento. Que é um hábito, porque se eu não faço comigo, então geralmente começa por aqui, né? Eu não faço fora também. E ninguém nasceu nesse mundo com um manual, dizendo que é assim que funciona, que é assim que é ser um humano, que é assim que é ser um homem, uma mulher, um ser adulto. Não tem esse manual. E essa descoberta, que é também primorosa, porque cabe a cada um de nós, é parte da nossa construção da humanidade. É saber como é que eu funciono, como é que eu aprendi sobre mim mesmo. E aí eu volto para o olhar de quem me educou. Eu volto para os anfitriões. Quem me recebeu neste mundo, o que eles disseram sobre mim? E aquilo que você disse, o homem não chora. Então tem uma cultura, né, uma linha cultural que nos dá esse reflexo. Então, geralmente, ele é todo comprometido. É aquela questão que eu falei na cabeça, né? A gente é educado, depois você vai falar sobre isso, educação emocional, né? Educação espiritual também que você fala, é porque a gente é educado para ver as coisas do lado de fora. Exato. A gente não é desde pequenininho olhar para dentro, o que eu tenho dentro de mim, os sentimentos, as carências, os afetos, a gente não é acostumado, né?